Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mais um aumento anunciado aí na nossa taxa Selic e como que esse novo aumento, como que esse novo valor da Selic vai influenciar nos nossos investimentos e vai influenciar nos principais ativos de renda fixa. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, como você deve ter visto aí na última quarta-feira, o Copom, o nosso Comitê de Política Monetária do país, ele anunciou mais um aumento aí na nossa taxa Selic, elevando ela aí de 11,75% para 12,75% ao ano. E aí, consequentemente, como vocês devem saber, como a Selic aumenta, quando a Selic ela varia, o CDI também varia e também acompanha essa taxa. Então a Selic foi de 11,75 para 12,75 e o nosso CDI, uma taxa aí também muito usada na renda fixa, nos investimentos de renda fixa, subiu de 11,65 para 12,65% ao ano. Bom, e com essa nova variação, com esse novo aumento na Selic e no CDI, alguns dos principais investimentos, alguns dos principais ativos de renda fixa, eles também vão ter a sua rentabilidade alterada, principalmente aqueles investimentos pós-fixados, aqueles atrelados à Selic ou atrelados ao CDI. Então, se essas taxas variam, a rentabilidade desses investimentos também varia. E aí, nesse vídeo de hoje, nós vamos ver como que vai ficar a rentabilidade de alguns dos principais ativos de renda fixa e vamos usar ali um exemplo, vamos usar como premissa nessa simulação um investimento de R$10.000 durante um ano com a Selic e o CDI fixos em 12,75% ao ano e 11,65% ao ano. Só para esse efeito de comparação, tá? Porque é muito esperado e já existe uma grande expectativa de que a Selic ela finalize o ano de 2022 aí na casa dos 13% até dos 14%. Mas, para efeito de simulação e para efeito de comparação aqui para o nosso vídeo de hoje, a gente vai usar essa Selic fixa em um ano na casa dos 12,75% ao ano e o CDI na casa dos 11,65% ao ano. Bom, então só recapitulando aqui os parâmetros que a gente vai utilizar na nossa comparação, no nosso exemplo do nosso vídeo de hoje, a gente vai utilizar um investimento de R$10.000 com a duração de um ano, com a Selic e o CDI fixos em 12,75% ao ano e 12,65% ao ano, e o IPCA, a nossa inflação, a gente vai utilizar aí um valor fixo também de 7% ao ano, porque aí é uma previsão para a nossa inflação para os próximos de 12 meses, certo? Então aí para o final de 2022 e para o ano de 2023, segundo o relatório Focus, a nossa inflação está estimada para ficar aí na casa dos 7%. Então são todos esses valores, todos esses parâmetros que a gente vai utilizar no nosso vídeo de hoje. Então vamos lá. Bom, então agora a gente está aqui na tela do nosso computador e vamos utilizar aqui uma tabela e usar alguns exemplos de alguns dos principais investimentos de renda fixa, os mais conhecidos e os mais usados aí, certo? Então está aqui uma simulação de investimento de R$10.000 durante um ano com a Selic na casa dos 12,75% ao ano, certo? Então aqui a gente tem o investimento, ou seja, o ativo que a gente vai usar para comparar, a rentabilidade líquida nominal, que é aquela descontada dos impostos, certo? Aqui o valor total acumulado após um ano, e aqui a rentabilidade líquida real, que seria aquela descontada da nossa inflação. Bom, então o primeiro ativo, o primeiro investimento que eu trouxe aqui para o nosso exemplo é a poupança, certo? Um investimento aí muito conhecido e ainda, infelizmente, muito usado no dia de hoje. Então, a poupança ela está com a rentabilidade líquida nominal hoje de 6,68% ao ano, certo? Lembrando aí que a poupança é um investimento isento de imposto de renda. Então, se você investisse R$10.000 nesse ativo, você teria R$10.668 após um ano e uma rentabilidade líquida real de menos 0,29% ao ano. Ou seja, se você deixa o dinheiro na poupança, se você ainda investe na poupança, você estaria perdendo dinheiro, você estaria perdendo o seu poder de compra, porque a poupança ela ainda é um título que ela não consegue superar a inflação. Então, se o investimento ele não consegue superar a inflação, ele vai, consequentemente, derrubar o seu poder de compra. Então, se você deixar dinheiro investido na poupança, se você ainda investe na poupança, tenha ciência de que você está perdendo dinheiro, tenha ciência de que você está perdendo o seu poder de compra. Bom, e aqui o nosso segundo exemplo, a gente vai utilizar o Tesouro Selic, os fundos DI, uma conta remunerada 100% do CDI e os CDBs 100% do CDI. E por que eu agrupei todos esses investimentos num grupo só? Porque na prática, são investimentos que entregam a mesma rentabilidade para o seu dinheiro. Então, a gente pode comparar esses 4 tipos de investimento, esses 4 ativos juntos, porque eles entregam uma mesma rentabilidade para o seu dinheiro na prática. E aí, esses investimentos, eles têm uma rentabilidade líquida nominal, que é aquela descontando os impostos. Esses investimentos aqui, você já tem que pagar imposto se você investir neles, certo? Então, ele tem uma rentabilidade líquida nominal aí de 10,43% ao ano, certo? Então, se você investir R$10.000 em alguma dessas opções, após um ano, você teria um valor total acumulado de R$11.000
R$ 1.243 e uma rentabilidade líquida real, que seria aquela descontando a inflação, de 3,20%. Então você já vê aí que se você investir ou no Tesouro Selic ou no CDB 100% do CDI, você já teria um ganho real, você já ganharia acima da inflação. Então esses são investimentos que são seguros, são simples de você investir e que já te entregam uma rentabilidade acima da nossa inflação. Bom, e o nosso terceiro exemplo aqui são as LCIs e LCAs 100% do CDI, que também são investimentos aí bem seguros de renda fixa, certo? E tem um detalhe nesses investimentos, nas LCIs e nas LCAs, que elas são investimentos isentos de imposto de renda. Então quando você investe no LCI ou no LCA, você não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Então, a rentabilidade líquida nominal desses investimentos é de 12,65%, certo? Ao ano, porque são investimentos que não têm incidência de imposto. Então, eles rendem exatamente 100% do CDI e caso você investisse R$10.000 em algum desses exemplos, você teria R$11.265 após um ano e aí uma rentabilidade líquida real, descontando a inflação, de 5,28% ao ano. Então, você já vê aí que uma LCI e uma LCA de 100% do CDI já te entregam uma rentabilidade bem interessante, acima da nossa inflação. Então é muito importante você se atentar para esses investimentos seguros de renda fixa, como o Tesouro Selic, como o CDB 100% do CDI, como a LCI e LCA, que são investimentos seguros e isentos de imposto de renda. Então todos esses investimentos são seguros, são simples para você investir e que ainda te entregam uma rentabilidade bem acima da nossa inflação. Bom, então agora aqui na segunda parte do nosso exemplo, do nosso comparativo aqui, a gente vai utilizar alguns investimentos híbridos, que são aqueles investimentos que têm uma taxa fixa atrelada, mais uma taxa pós-fixada. No caso aqui do nosso exemplo, a gente vai utilizar aqui alguns investimentos híbridos que são atrelados ao IPCA, ou seja, à nossa inflação, mais uma taxa fixa. E aqui o primeiro exemplo que eu trouxe para você é o Tesouro IPCA mais 2026, que ele rende exatamente o IPCA, que a gente vai utilizar o IPCA na casa dos 7%, como a gente conversou lá no início do vídeo. Então o Tesouro IPCA 2026, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está rendendo exatamente o IPCA mais 5,36% ao ano. Então caso você investisse nesse ativo, nesse tesouro, você teria uma rentabilidade líquida nominal de 10,19% ao ano e um valor total acumulado de R$10.000 investidos de R$11.019 e uma rentabilidade líquida real de 2,98% ao ano. Partindo aqui para o nosso segundo exemplo, eu trouxe também um LCI e LCA, que são aqueles investimentos isentos de imposto de renda, e nesse caso aqui, um LCI e LCA que rende o IPCA mais 5% ao ano, certo? Então, nesse tipo de investimento, você teria uma rentabilidade líquida nominal de 12% ao ano, e aí, investindo R$10.000 ao longo de um ano nesse tipo de investimento, você teria exatamente R$11.200 e uma rentabilidade líquida real de 4,67% ao ano. Então, você vê aí que também é um investimento muito interessante para você investir com segurança, para você investir com simplicidade e principalmente para você ganhar, ter uma rentabilidade líquida real, para você ganhar da nossa inflação. E aqui o nosso último exemplo, eu trouxe um CDB que também rende o IPCA mais 5%, certo? Então você investindo aí nesse ativo, nesse CDB, descontando os impostos, você teria uma rentabilidade líquida nominal de 9,9% ao ano, certo? Então investindo aí R$10.000 nesse ativo, após um ano você teria exatamente R$10.990, um valor total acumulado, e uma rentabilidade líquida real, que é aquela descontando a inflação, de 2,71% ao ano. Bom, então essa era a tabela, essa era a comparação e a simulação de alguns investimentos de renda fixa que eu queria te mostrar no vídeo de hoje, certo? Para você ver como que fica esse novo cenário com a Selic na casa dos 12,75% ao ano e o CDI na casa dos 12,65% ao ano, certo? E aí, como você viu, grande parte dos investimentos, os principais investimentos de renda fixa, eles vão te entregar, a partir de agora, uma boa rentabilidade, uma rentabilidade bem acima da nossa inflação, certo? Então, é muito interessante que agora você se atente para esses investimentos de renda fixa, principalmente você que ainda investe aí na nossa conhecida poupança, que como você viu lá no nosso comparativo, ela está fazendo você perder dinheiro, tá fazendo você perder o seu poder de compra, certo? Então, é muito interessante que, principalmente com essas taxas altas, que você se atente para os ativos de renda fixa, porque a partir de agora esses ativos, eles são simples, são seguros de investir e que acima de tudo eles vão te entregar uma rentabilidade líquida real acima da nossa inflação. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje, certo? Foi um vídeo aí para te mostrar que agora é interessante você observar esses ativos de renda fixa, você estudar e ver como que você vai investir nesses ativos, seja um Tesouro Selic, seja um CDB 100% do CDI, seja um LCI
LCI e LCA são bons investimentos, principalmente nesse momento de juros altos, certo? Então é muito interessante você aproveitar essa onda de juros altos e começar a investir o seu dinheiro com uma certa segurança e que também você vai ter agora, a partir de agora, uma rentabilidade bem interessante, uma rentabilidade principalmente acima da nossa inflação, certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, certo? Deixa um comentário aqui embaixo falando se você já investe em renda fixa, o que você achou do nosso vídeo de hoje, certo? Então, e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também para ajudar a gente a crescer esse canal, certo? Então, no mais, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!